Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Isabela Tavares, estou aqui por meio do edital de fomento à produção online proposto pelo meu município de Nova Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Educacional e Cultural AFENIG. Através desse edital, a gente vai poder produzir uma oficina de produção online com o celular. A gente tem aqui o celular, então a gente vai focar nessa produção para vocês. Antes de começar a nossa primeira aula, da oficina de produção de audiovisual com o celular, eu gostaria de deixar meu agradecimento aos profissionais da cultura e artistas iguaçuanos, não só iguaçuanos, mas baixadenses. Tá? Na nossa primeira aula, a gente vai falar, a princípio, dos elementos que compõem a nossa sétima arte, que é o som, a fotografia, as imagens, o vídeo. As imagens estão compostas dentro do vídeo e da fotografia, e as cores. É muito importante a gente falar sobre cada elemento especificamente. Uma coisa muito importante, que a gente precisa falar também é a composição de narrativa, Como a nossa narrativa ela se apresenta, na nossa composição artística. Eu acho que coisas fundamentais que a gente tem que trazer na nossa produção audiovisual é a nossa história. Eu acho que é importante a gente demarcar a nossa memória, mesmo que minimamente num vídeo. Eu acho que cada um tem o seu traço e é importante partilhar esse traço com o público. Então, coisas importantes para a gente partilhar é a nossa história, são os nossos valores, o nosso envolvimento com aquilo que a gente está produzindo é muito importante, Você mostrar o quanto você acredita naquilo e essas imagens que ilustram a sua característica, como ser humano nessa caminhada de produção visual, Porque hoje o mundo ele é visual, eu acho que a gente está caminhando para também ser alfabetizado visualmente falando. Eu sou uma pessoa que eu penso a narrativa através da fotografia. Então, antes mesmo de pensar o vídeo, eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar essa construção não só pela escrita de uma escaleta, ou de um roteiro, mas pela própria composição de imagem. Especificamente, que sou dessa área da fotografia, é as imagens. Aqui eu tenho umas imagens, umas fotos, que eu revelei especificamente para partilhar com vocês, onde eu vou mostrar um pouco do meu trabalho e especificamente, falar da composição da luz neles. Eu sou uma pessoa que eu gosto de mexer muito com o contraste das cores, Na verdade, luz e sombra, não das cores, mas da luz e da sombra. Aí aqui, nessa foto, eu diminuí toda a luminosidade para ter um foco exatamente no meu rosto, Porque ela é uma composição feita junto com essa imagem aqui, para mostrar a importância do cacau na América. Então, eu tenho como símbolo o cacau, Então, eu deixo ele em foco através da luz, do contraste luz e sombra, Aí, no caso, essas duas imagens contam essa narrativa. Gente, calma. Aqui eu tenho uma outra imagem, que é da nossa amada cidade, onde no fim de tarde eu também pego esse sol, esse pôr do sol, e esse céu rosado, Então eu vou fazer esse mesmo trabalho de tirar a exposição da luz e manter o foco no céu. E aqui eu tenho outras imagens também que vão trabalhar essa mesma característica minha, na fotografia, que é dar foco à luz, Sou uma pessoa muito solar. Um elemento muito importante para a composição visual são as cores, Não sei se vocês já repararam, mas cada artista tem a sua característica visual, color, a sua color. Eu, Isa, por exemplo, sou muito terrosa, sou muito voltada para a terra, então tudo
que se liga a mim é relacionado a essa composição terrosa, né, raiz mesmo. Eu sou verde musgo, que representa a folha, né, a própria tonalidade da árvore, que representa, né, a nossa pele também, com suas especificidades e sua sensibilidade. Então eu quero que vocês também passem a observar essas características de color, né, de cor. Eu penso muito na língua espanhola. A cor dos artistas, né? Cada artista vai ter. E a gente pode botar aqui também para vocês depois exemplos de artistas, né? De filmes, na verdade, que carregam essas cores específicas. E eu acho que vocês vão gostar de notar essas diferenças, essas especificidades de cada um. Né? Então hoje eu trago para filmes com fotografia incrível para você assistir na sua televisão. O Wes Anderson tem duas características bem significativas que são a assinatura dele. A primeira são os planos bem simétricos, ele gosta de simetria, e a segunda característica é a paleta de cores e o modo que ele usa as cores. O Grande Budapeste Hotel foi indicado a 9 Oscars e ganhou 4, e inclusive foi indicado a melhor filme e melhor fotografia. O Wes Anderson não só gosta de simetria, como ele gosta de planos bem centralizados, em que o personagem tá no meio da tela, ou que o foco da atenção, né, tá ali no meio da tela e o resto tá super divididinho, bem simétrico, bonitinho, bem centralizado. O Wes Anderson também gosta de trabalhar com takes mais longos, né? Às vezes ele deixa o ator, ele deixa a câmera ali, e às vezes ele não só deixa o take rolando mais longo, como ele também movimenta essa câmera. E ele ama usar paletas muito coloridas nos seus filmes, ele adora tons pastéis, que não são aquelas cores tão vibrantes assim. E outra coisa super interessante é que ele nunca coloca as cores primárias, elas cruas e muito saturadas na cena. Ele sempre coloca, se vai colocar um azul, ele coloca um azul marinho. Se vai colocar um vermelho, ele coloca um vinho. Ele sempre gosta de puxar as cores primárias para um tom um pouco mais escurinho. E isso acaba trazendo um pouco mais de realismo também para suas paletas de cores. E aqui em O Grande Budapeste Hotel, ele também usa formatos de telas diferentes para indicar que tempo da história a gente está assistindo. Então tem hora que a tela tá inteira preenchida, tem hora que ela corta, tem hora que ela corta mais um pouco, para você diferenciar em que tempo tá rolando cada história. Isso eu tô falando só da fotografia, né? Sem contar que O Grande Budapeste Hotel tem uma história super engraçada e também um pouco dramática, que vale muito a pena assistir. Outro diretor que definitivamente não tem medo de usar as cores é o Baz Luhrmann, que dirigiu Moulin Rouge. Ele também tem um estilo bem próprio, ele gosta de usar cortes rápidos, ele gosta bastante de close-up no rosto das pessoas, ele gosta de usar as cores, ele gosta muito de glamour, das coisas boêmias, né, da vida. É super tranquilo dizer que esse filme marcou a década, ele lançou um estilo de design, de fotografia, inclusive de vestuário, né, que ficou na moda na época. Quando a gente pensa em Moulin Rouge, é óbvio que vem a cor vermelha, né, na nossa mente, primeira coisa, inclusive tá no próprio nome, né, Rouge, é vermelho. E sim, o vermelho domina muito as cenas, mas também tem muitos tons de azul nesse filme. E o Baz Luhrmann também usa as cores como recurso narrativo nessa história, porque o filme começa em preto e branco, depois ele vai ficando meio tons de azul, um azul desaturado, assim, uma coisa triste, né? Nas cenas que o Christian tá escrevendo a história, né? Então, ele tá ali pensando naquilo, então tá tudo meio desaturado. E o azul vem simbolizar essa tristeza, né? Essa solidão. E aí, quando a gente vai pra história mesmo, tem aqueles tons mais saturados, mais fortes, mais vermelho. Ele também gosta de usar bastante contraste e imagens bem saturadas. E é legal como o uso das cores reforça uma ideia de colocar uma moldura no filme, né? Porque o filme começa no presente e aí ele vai lembrar do passado. Então, quando ele lembra do passado, as cores são diferentes e o presente é de outra cor. O Luhrmann gosta muito de usar ângulos diferentes, ele adora um plongé, que é aquela câmera que vem de cima. Ele adora usar zoom, ele gosta de mudar a velocidade da imagem, o que deixa tudo um pouco frenético até. Ele já disse em entrevistas que isso vem da influência teatral dele e ele adora musicais de Bollywood. Outro diretor conhecido por gostar muito de cuidar da fotografia é o Ang Lee, e a minha indicação aqui é As Aventuras de Pi. Esse filme levou o Oscar de melhor diretor e melhor fotografia no ano que ele participou. Esse filme é uma fábula, né? É uma história que não existe no mundo real, na vida real, mas o Ang Lee teve todo o cuidado de deixar a fotografia, de deixar as coisas o mais realista possível. Diferente dos filmes dessa lista, esse filme trabalha muito com o CGI, né? Que são coisas geradas por computador, o que pode deixar a coisa muito artificial, mas nesse caso é muito, muito bem feito. É tão bem feito que algumas sociedades protetoras dos animais declararam boicote ao filme por causa do tigre Richard Parker, mas na verdade o tigre é 100% feito no computador. Esse filme usa muito as cores azul e laranja, sendo que o azul é aquela coisa também da solidão, da tristeza, e o laranja é o barco, é o refúgio do Pi. E vários tons de laranja também aparecem nas cenas que são na casa dele. Eu vou falar do poder técnico na construção da nossa narrativa, né? Porque o audiovisual, ele é a construção, né, através também dessa
parte, né, de técnicas e tecnologias implementadas por nós, né, pelo homem. Então, aqui a gente tem um shotgun, né, que é muito importante para a captação do nosso áudio externo. Ele é muito, muito bom mesmo, e você pode conectar, né, no seu celular. Aqui, ó. Aí ele já nos ajuda na captação do som, né? Afinal, nós estamos falando de audiovisual. O som é muito importante. Aqui a gente tem um tripé que nos ajuda a estabilizar a câmera, né? Eu gosto muito, porque às vezes eu fico tremendo um pouco, então ele me ajuda a manter, né, a estabilidade e também a produzir a cena corrida, né, com movimento, porque eu gosto de mostrar os movimentos. Vocês vão ver na nossa produção final como a gente gosta de produzir com movimento. E aqui a gente tem um gimbal também que nos ajuda, né, nessa produção. E aí dá essa estabilidade também na nossa produção. Ele é muito, muito bom mesmo. Muito, muito bom. Algo muito importante, né, para nossa composição visual é a iluminação. Igual aqui no meu cenário Terra Isa, né? Tem as minhas fotos que, com toque especial da luz, a gente tem toda uma composição especial, né? Acho que vocês podem notar uma diferença, né, na árvore, aqui atrás na escultura. E eu vou mostrar para vocês mais de perto. O nosso bastão de LED. Tá quente, tá, gente? Deu para visualizar? Agora que a gente falou dos equipamentos que compõem, né, a cena audiovisual, a gente vai falar dos planos e movimentos, né? E vai estar aparecendo aí na tela para vocês terem uma visualização do que é, né, para produção de sentido. O plano geral aberto, que nós vamos falar agora, ele localiza o espectador em um espaço cênico. Mostra o espaço da ação, porque cada um carrega um ponto específico, então é importante vocês visualizarem. Temos também o plano geral fechado, que mostra a relação do ator em relação com o espaço cênico. O plano médio, onde se enquadra da cintura para cima, como a gente pode notar nessa imagem. O plano próximo, ou primeiro plano também, que tem-se um recorte do busto para cima. Note bem que há uma diferença para o plano médio. Entre esses planos também tem o plano americano. O plano americano é do joelho para cima, que vem também das composições artísticas audiovisuais norte-americanas, dos filmes de faroeste. O close, que é o primeiríssimo plano. O super close, que é o close fechado do ator, queixo e limite da cabeça. E o detalhe, parte do corpo, detalhe do olho, detalhe da boca, detalhe da orelha, dos dedos sobre o rosto ou algum objeto. Dentro dos planos é importante também a gente falar da questão da angulação, ou seja, como que a câmera vai pegar você numa cena, né, ou o seu objeto, e vai dar um foco em relação ao que ela quer mostrar, né, ou um desfoco. Eu não estou falando especificamente do foco da câmera, mas sim da mensagem de superioridade ou inferioridade que a gente deseja partilhar. Por exemplo, no contre-plongé, a câmera de baixo para cima, ela mostra uma ideia de superioridade, né? Utilizada normalmente por campanhas políticas. Tem um fotógrafo chamado Platão. Platão é um fotógrafo grego que eu admiro muito o trabalho dele, e ele usa muito esse trabalho, né? Ele normalmente
faz trabalhos com figuras ilustres, né, lideranças políticas, e ele sempre tenta pegar, né, essa ideia do contre-plongé, que é o de baixo para cima, que causa essa ideia de superior mesmo, né?